Você já parou para pensar que o dia de ação de graças está a menos de 2 semanas? Have you stopped for a moment to think that Thanksgiving is less than 2 weeks away? Que faltam somente 39 dias para o Natal. And there's only 39 days left for Christmas. Que a neve que está aí fora vai ficar aí fora até maio. And that snow that's out there is going to be out there until May. A não ser que você vá para o Brasil. Unless you go to Brazil. Isso significa que o ano de 2014, irmãos, está terminando e um novo ano se aproxima. And that also means that 2014 is coming to an end, that a new year is coming. É verdade, o Adriel vai ver verãozão no Brasil. Eita, Everybody's going to dive right into summer in Brazil. o ano novo se aproxima. So the new year is coming. E eu não sei você, And I don't know about you, mas algumas coisas que eu pensei que faria em 2014 não aconteceram. but there's a few things that I thought that I would accomplish in 2014 that didn't happen. E muito provavelmente, And quite likely, embora o ano ainda não terminou, even though the year hasn't finished yet, vão ficar sem ser feitas. these things probably will remain unfinished. Porém, o meu desejo, irmão, However, my é desire começar o ano de 2015 is to start off in 2015 não frustrado por não ter conseguido alcançar todas as minhas metas para 2014, not frustrated for not having been able to accomplish everything that I'd set as goals for 2014, mas com grandes expectativas do que o Senhor tem preparado para um novo ano. but with great expectations to what God has prepared for the new year. Eu creio que 2015 será um ano cheio de anseio por mais da presença de Deus. And I believe that 2015 will be a year that is filled with the desire for more of God's Um ano presence. com novos projetos, A year of new novas projects, aventuras, new adventures, novos new desafios, challenges, novas conquistas. new victories. Será que tem mais alguém que gostaria que o ano de 2015 fosse assim? Is there anybody else that would want 2015 to be that way? Vladimir, just the two of us. Thank you very much. Did you not agree to that? We're good. We're good. Mas eu creio, irmãos, que cada um de nós tem já desenvolvido expectativas para o ano de 2015. But I believe that each one of us has probably already set aside some expectations for 2015. Gostaria que nós refletíssemos hoje à noite So tonight I'd like to reflect a little sobre como é que nós vamos começar esse ano. as to how we're gonna start off in Nós this year. temos, como eu disse, alguns dias ainda para 2014. So like I said, we still have a few days to go in 2014. Mas temos um ano inteiro pela frente que precisamos estar prontos e preparados para começar. But we have a whole year ahead of us that we need to be ready for. We need to be ready to start. O título do sermão de hoje à noite The title of my message tonight é Pare, Ore, Ouça e Obedeça. is Stop, Pray, Listen, and Obey. Mais uma vez. Pare, ore, ouça e obedeça. Once again, stop, pray, listen, and obey. No dia a dia corrido de cada um de nós, So in our daily lives, rushed as they are, uma das coisas mais difíceis a se fazer é diminuir o ritmo. one of the hardest things one of the hardest things to do is to slow down the tempo. Especialmente porque só faltam algumas semanas para o fim do ano. Especially since there's only a few weeks to go before the end of the year. Tem algumas coisas para terminar. There's a few things maybe to wrap up. Estudos. Studies. Talvez ainda programando as férias que você não tirou. Maybe you're still figuring out all your vacation plans you haven't taken yet. Programação do final do ano. Different programs that you're going to be a part of for the end of the year. Presentes de Natal. Christmas Não presents. esquece de colocar o nome do pastor na listinha de presente de Don't Natal. forget to put the pastor's name down on the Christmas list. A lista não acaba. And the list never ends. Mas uma das coisas que o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias But one thing that God has really spoken to my heart over the course of these last few é days que no meio do barulho, is that in the midst of all that noise, no meio da correria e da agitação da nossa vida, in the midst of the craziness that is our lives, é muito difícil ouvir a sua voz. it's very difficult to hear God's voice. Então nós precisamos tomar alguns passos, umas atitudes que vão nos colocar numa posição onde estaremos sensíveis à voz do Senhor. So we need to take some steps and put ourselves in a position where we can be sensitive to hear the voice of God. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. I'd like you to open your Bibles with me to 1 Kings. Reis vem depois de Samuel. 1 Kings comes after Samuel. Se você não tiver a sua Bíblia,
If you don't have your Bible with you, você pode acompanhar com a gente na tela. you'll be able to follow along up on the screen. Nós vamos lá para o capítulo 19 de 1 Reis. We're going to be reading in 1 Kings chapter 19. Nós vamos ler somente 2 versos. We're only going to read 2 verses, Versos 11 e 12. verses 11 and 12. Sou 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12. So 1 Kings 19, verses 11 and 12. Diz assim: O Senhor disse a Elias: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio, o som de uma brisa suave. So the Lord said, "Go out and stand in the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Feche os seus olhos mais uma vez. Let's close your eyes once again. Senhor, obrigado por tua palavra. Lord, we thank you for your word Continua sendo verdadeira e duradoura. that continues to be true and lasting. Obrigado, Senhor, porque nós temos tudo o que nós precisamos para as nossas vidas. Encontramos na sua palavra. We thank you, Lord, because everything that we need for our lives we can find in your word. Mais uma vez, Senhor, nós pedimos que a sua palavra hoje à noite possa penetrar no nosso coração. Once again, Lord, we ask that your word tonight would touch our hearts, Que o Senhor venha nos desafiar, that you would challenge us, talvez fazer alguns ajustes em algumas áreas da nossa vida. maybe challenge us to adjust a few different areas in our lives, Que a sua palavra possa nos transformar. but that your word would transform Em us. nome de In Jesus. Jesus' name. Hoje à noite, então, irmãos, eu quero convidar você So tonight I'd like to invite you para refletir comigo sobre alguns passos que nós precisamos tomar to reflect along with me with on a few different steps that we need to take. se quisermos ter a nossa vida direcionada pelo Senhor. If we want to live with our lives guided by God. Pode ser que tenham muitos outros passos. It's possible that there's many other steps. Tem uma Bíblia inteira que nós podemos consultar para determinar uma quantidade infinita de passos. There's a whole Bible that we can look at for a whole infinite amount of steps. Mas hoje à noite eu gostaria de compartilhar 4 passos que eu acredito serem bastante importantes para a nossa postura perante ao Senhor. But tonight I'd like to share 4 steps that I feel are very important for our posture before the Lord. São alguns passos que eu decidi tomar há alguns meses atrás, caminhando em direção ao ano de 2015, algumas coisas que o Senhor tem falado no meu coração. And these are steps that a few months ago I decided to take as I look forward to 2015 and what God was speaking to my heart. O primeiro passo é pare. So the first step is stop. Fala comigo, pare. Just say it with me, stop. Vamos falar todo mundo em português? Pare. Pare. Tem everyone's not in Portuguese tonight. Again, pare. Salmo 46:10 diz assim, ó. Salmos 46:10 diz assim: Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Psalm 46:10 says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Primeira coisa que nós precisamos fazer, irmãos, So the first thing that we need to do para que a nossa vida possa estar numa posição onde estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor, so that our lives will be in a place where we are sensitive to hear the voice of God é parar. is to stop. Precisamos parar. We need to stop. O salmista aqui diz que nos aquietar e confiar no Senhor, The songwriter here says that we need to be still and trust in God. confiar que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Trust that He is Lord over our lives.
pause. E aquietar-nos significa dar uma desacelerada no ritmo. And to be still means to slow down in our tempo. Tirar o pé do acelerador. To take the foot off the accelerator. Significa fazer menos. It means do less. Significa diminuir os compromissos. It means maybe pull back on some commitments. Significa eliminar algumas coisas da nossa agenda. It means eliminating some things from our schedule. Parar significa que nós precisamos estar totalmente prostrados e perante o Senhor. Stopping means that we need to be completely prostrate. We need to be before God. Posicionados perante o Senhor. We need to be positioned before God. E escolher não se mover. And we need to choose not to move out. Não dar nenhum passo até que a gente ouça a sua voz. To not take a step before hearing God's voice. Aquietar-nos e saber que Ele é Deus. Be still and know that He is God. Irmãos, Ele é o Deus que Ele diz que é. He is the God that He says He is. O Deus soberano. The sovereign Lord. O Deus que está sobre todas as coisas. The God that is over all things. Acima das nossas circunstâncias. Above our circumstances. Acima dos nossos medos. He's over all our fears. Acima das nossas dúvidas. Over our doubts. Precisamos parar We need to stop. e olhar para o Senhor. And we need to look to God. Nos posicionar. We need to position ourselves. Crer que o Senhor está no controle das nossas vidas. And we need to believe that God is in control of our lives. Que Ele é um Deus soberano e poderoso. That He is a sovereign God, a powerful Deus God. cheio de misericórdia e graça. A God that is filled with mercy and grace. Um Deus que olha para você não procurando as coisas incompletas ou mal feitas que aconteceram nesse ano de 2014. A God who looks at you and isn't looking for the incomplete and the things that aren't done in 2014. Mas um Deus que vê em você um potencial. But a God who looks at you and sees a potential. Que só você tem. A potential that only you have. Porque foi Ele quem te fez assim. Because He is the one who made you like this. E Ele está exaltado sobre as nações. And He is exalted over the nations. Irmãos, eu não sei o que isso significa para você, mas para mim diz, já venceu, já está acima de todas as coisas. I don't know what this means to you, but to me it means that He has already been victorious. He is above all things. Se você quiser se posicionar na presença do Senhor, estar sensível a ouvir sua voz e a sua direção. If you want to put yourself in God's presence, to be sensitive to hear His voice, hear His direction. A primeira coisa que você precisa fazer é parar. The first thing you need to do is stop. Talvez a sua vida está agitadíssima. Maybe your life is just really busy. A minha não para um minuto sequer. I know mine doesn't stop for a minute. Essa semana eu tive a oportunidade de ficar com os meninos enquanto a Isabela está visitando a sua irmã lá em Boston. This week I had the opportunity to stay with the boys while Isabella is visiting her sister in Boston. Irmãos, pensa em alguém ocupado. You think about somebody who's busy. A vida não para. Life doesn't stop. E a minha esposa é uma santa. My wife is a saint. Pensar em dois meninos de 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, a comida e a banho, é tudo, e a vida não para, e as coisas estão agitadas. Foi assim essa minha última semana. So you think about 2 4-year-old boys that morning, afternoon, night, they just don't stop. That's what my life was this week. Mas o Senhor falou, Leandro, você precisa parar. But the Lord told me, Leandro, you need to stop. Junto com tudo isso, eu tenho seminário, eu tenho a igreja, eu tenho uma igreja pela manhã onde eu ajudo com louvor. Tem tantas coisas acontecendo na vida. Because along with all of that, I still have I have Bible school, I have a church on Sunday mornings that I help with worship. I have all of these different things going on in my life. Talvez, irmãos, a sua vida está assim ou mais agitada ainda do que a minha. Maybe your life is like that, or maybe it's even busier than that. Quer começar bem, irmãos? If you want to start things off well. Faltam um pouco mais de 45 dias para o início do ano. There's a little more than 45 days till the start of the new year. Pare, irmãos. Just stop. Pare antes de recomeçar. Stop before you restart. Pare antes de continuar dando o próximo passo. Stop before you decide to take that next E step. busque o Senhor. And seek the Lord. Porque o segundo passo The second step é ore. is pray. Porque primeiro
just stop. Para a sua agitação. Stop the busy life. E não fica somente aí. Então você começa a orar. And don't just stop and say stopped, but now we start to pray. Jeremias 29:12, ele diz assim: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Jeremiah 29:12 says, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Pare. Stop. E depois busque ao Senhor. And then seek the Lord. Não pare e faça a sua mágica e a sua agendinha e os seus planos para 2015. Don't stop just to work your magic and set up your schedule for 2015. Pare, irmãos, e busque ao Senhor em oração. Stop and seek the Lord in prayer. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Essa é a sua palavra, é a promessa que o Senhor nos dá. This is God's word, His promise that He gave us. And if we call out to the Lord, He will hear us. Então nós precisamos buscar ao Senhor em oração. So we need to seek the Lord in prayer. Como igreja, como liderança da igreja, nós terminamos há algumas semanas um período de 40 dias de jejum e oração. As a church leadership, we wrapped up not too long ago, we wrapped up 40 days of prayer and fasting. Entendemos a necessidade de apresentar ao Senhor o nosso coração, os nossos desejos, as nossas estratégias. We understood the need to take before the Lord our desires, our strategies, As nossas ideias brilhantes, our brilliant ideas, as nossas dúvidas. our doubts. Dizer, Senhor, nós paramos e nós estamos agora procurando ouvir Tua voz em oração. Just to say, Lord, we have stopped and now we are seeking your word in prayer. Queremos que o Senhor nos dê direção. We want you, God, to give us Que o direction, Senhor nos dê estratégias, to give us Senhor. strategies, Que o Senhor nos dê estratégias que venham do Senhor para nós. to give us strategies that come from you to Como us. é que nós podemos continuar sendo a igreja que o Senhor nos chamou para ser? How can we continue to be the church that you have called us to be? Como é que nós deixamos a nossa própria vontade de lado para obedecermos à vontade do Senhor para a igreja brasileira da esperança? How can we set aside our own will in order to fulfill your will for the Brazilian Church of Hope? Quando eu pedi aos irmãos do conselho para estarem jejuando, When I asked the members of the council to be fasting, eu disse, nós vamos jejuar por 40 dias, orar e jejuar por 40 dias. I said, we're going to be praying and fasting for 40 days. Eu não quero saber exatamente quantas refeições, quantas horas por dia você jejuou. I don't want to know exactly how many meals or how many hours a day that you fasted. Eu simplesmente trouxe uma balança naquela noite, todo mundo se pesou, e depois de 40 dias nós nos pesamos novamente. I simply brought a scale and everybody weighed themselves, and after 40 days they weighed themselves again. O pastor Davi perdeu 15 pounds. Pastor David lost 15 pounds. Foi o que mais jejuou da turma. He fasted the most of everybody. Mas irmãos, o nosso coração, o nosso desejo é, Senhor, fale conosco. But seriously, our heart, our desire is to say, Lord, speak with us. Nós somos a sua igreja. We are your church. Temos uma responsabilidade perante o Senhor e queremos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para And we have fazer. a responsibility before the Lord. We want to fulfill what you have called us to do. Tive a oportunidade nesses dias de estar orando sobre algumas coisas pessoais, uns projetos, algumas coisas para a nossa família. And during these days, I also had the opportunity to be praying over some personal projects, some things for our family. Foi um tempo muito especial de buscar ao Senhor todos os dias. And it was a very special time where I was able to seek the Lord every day. Com grande expectativa de ouvir sua And voz. with great expectations of hearing His voice. Quanto tempo do seu dia, How much time in your day, quanto tempo da sua how semana much time in your week você tem separado para buscar ao Senhor em oração? have you set aside to seek the Lord in prayer? Será que você tem realmente se posicionado perante ao Senhor? Have you truly positioned yourself before the Lord? A gente não ora, We don't pray, depois fica perguntando por que as coisas estão do jeito que estão. and then we find ourselves wondering why things are the way they are. Nenhuma mudança, Nothing o changed. salário é o mesmo, Salaries the as same. portas de trabalho não se abrem, The doors of job opportunities a just don't open. situação em casa é a mesma coisa. The situation at home is the same
same thing. Quanto mais eu oro, parece que mais rebelde os filhos se tornam. It seems like no matter how much I pray, the more rebellious the kids are. Irmão, se você quiser começar a viver de acordo com a vontade e a direção do Senhor, If you want to start living according to God's will and His guidance, não tem outro jeito, irmãos, de fazer a não ser buscá-lo em oração. there is no other way to do that outside of seeking Him in prayer. Não tem ninguém que pode te dar as respostas que você está buscando. There is nobody else who will be able to give you the answers that you're looking for. Então, pare So stop e ore. and pray. Terceiro passo, The third step, ouça. listen. Que é João 10, 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. John 10:27 says, "My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish, and no one will snatch them out of my hand." Será que você conhece a voz do Senhor? Do you know the voice of God? Será que você tem parado para ouvir a voz do Senhor? Have you stopped to listen to the voice of God? Próximo passo, depois que paramos e oramos, é nos posicionarmos para ouvir. The next step after we stop and we pray is to put ourselves in a position to listen. No texto de 1 Reis que nós lemos, In the scripture in 1 Kings that we first read, Elias percebeu que o som da brisa suave era a voz de Deus. Elijah realized that the sound of that quiet wind, that breeze, was God's voice. Ele entendeu que Deus não se revela somente de forma poderosa e miraculosa. And he realized that God doesn't only reveal Himself in a powerful and miraculous way. Procurar por Deus somente em algo grande, irmãos. To seek the Lord only in something huge, Talvez uma igreja maior, maybe a larger church, talvez uma conferência, maybe a conference, talvez um pregador ou um preletor renomado. maybe a well-known preacher. Talvez lá vou conseguir entender e saber e ouvir a voz de Deus para o que eu preciso. Maybe if I go there, that's where I'll get to hear the voice of God and understand what I need in my life. Já sei, a próxima conferência de mulheres vai estar tudo lá. I know the next women's conference, it'll all be there. Pode ser, irmãos, And it's possible. que enquanto estamos procurando ao Senhor no barulho, enquanto estamos procurando ao Senhor nessas coisas todas, And it's possible that while we're seeking the Lord in all this noise and all this stuff, a gente não perceba a sua presença, that we don't notice His presence. porque Ele geralmente sussurra gentilmente a um coração humilde. Because to a humble heart, He will usually whisper gently. Pode ser que o Senhor fale quando menos você esperar. And it's possible that God will speak to you when you least expect. Algumas semanas atrás eu compartilhei com os irmãos que eu tive a oportunidade de ir para o Cairo, para o Egito. A few weeks ago, I shared with you that I had the opportunity to go to Egypt, to Cairo. Visitei os nossos missionários lá. I visited our missionaries there. E irmãos, se tem uma coisa que eu saí de lá entendendo sobre o Egito, é que o Egito nunca para. And if there is one thing that I left there understanding about Egypt, is that Egypt never stops. Barulho o tempo inteiro. It was noise non-stop. Tem uma ruazinha com 3 faixas e tem 4, 5 carros dirigindo pelas 3 faixas. There's a little street with 3 lanes, and there's 5 or 6 cars wide driving down the street. A buzina do carro é a primeira coisa que você olha ao comprar um carro novo. And as you buy a new car, the first thing you check out in that car is this horn. Porque todo mundo dirige com a mão na buzina o tempo inteiro, aquele barulho, aquela agitação. Because the whole time everybody's driving with their hand on the horn. Eu nunca vi de manhã você acorda com o barulho da buzina, vai dormir com o barulho da buzina, nunca para. I've never seen it like that. You wake up to the sound of cars honking. You go to sleep with that sound. It E eu never stops. estava chegando no último dia do meu tempo de jejum, desses 40 dias. And as I was coming up on my last day of my 40 days of prayer and fasting, Eu precisava de encontrar um lugar mais quieto. I needed to try and find a quieter A place. cidade não funcionava. The city was not working. Então eu tive a oportunidade de visitar um parque rodeado por mesquitas.
And so I had the opportunity to visit a park that was surrounded by mosques. Disse aos irmãos antes, eu me pareço muito com um egípcio, então todo mundo com quem eu falava árabe comigo, pensando que eu falava árabe. And it turns out that I look a lot like an Egyptian, so everybody that spoke to me spoke in Arabic because they thought that I spoke it as well. Decidi então que eu ia para esse parque. So I decided that I would go to this park. O Doug, o missionário que eu estava visitando, chamou um táxi, explicou o lugar que eu tinha que ir. And Doug, the missionary I was visiting, called a taxi and explained to him the place that I needed to visit. E eu entrei nesse carro sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo ou para onde esse taxista estava me levando. And I got in this car without having a clue of what was going on or where this taxi driver was taking me. E ele tentava explicar as coisas em árabe e eu dizia, eu não entendia absolutamente nada. He was trying to explain things to me in Arabic and I'd say, and I just couldn't understand a thing that was happening. 35 minutos, irmãos, eu pensei que eu estava chegando em outro país. And after 35 minutes, I thought I was arriving in a different country. Cheguei nesse parque. And I finally arrived in this park. E o parque um pouco afastado da cidade, mas tinha muita gente. And this park was a little set apart from the city, but there were still a lot of people. Então quando eu cheguei, eu procurei um mapa e eu decidi que eu queria ir para uma parte aonde tinha um lago. And so when I arrived, I looked up a map and I decided that I wanted to go to a spot where there was a lake. Então decidi seguir, não é, a direção para aquele lago. So I decided to follow course to that lake. Mas ao meu redor, eu continuava escutando esse monte de vozes, não é? Esse pessoal conversando em árabe em todo canto. But around me, I could still hear all this noise, all these people talking in Arabic, all around me. Sabe quando você tem aquela sensação de que alguém está falando de você? You know when you have that feeling that somebody's talking about you? Eu não estou entendendo absolutamente nada, estou passando aí, alguém está dando risada, será que está rindo de mim? O que é que está acontecendo? I'd be walking by and somebody would be laughing. I'd look at them thinking, are they laughing at me? What's going on? E eu fiquei pensando, não sei se sou eu ou não, vou continuar caminhando na direção que eu preciso ir. So I'm thinking, I don't know if it's me or not, but I'm going to keep going in the direction I chose to go. Nós estamos rodeados por vozes. We are surrounded by voices. Barulho que não acaba mais. Noise that just doesn't end. Pode ser dentro da sua própria casa com seus gêmeos. It could be within your own home, with your twins, no seu trabalho, at your job. Liga, entra no carro, a primeira coisa que faz é ligar o rádio. When you hop in the car, the first thing we do is turn on the radio. Barulho do compressor quando estiver instalando sai. The compressor noise when you're putting up siding. Rodeados por barulho. And we're surrounded by noise. Mas nós precisamos parar. But we need to stop. A lição que eu entendi que o Senhor estava dizendo, and the lesson that I learned that God was telling me, especificamente para mim, specifically for me, é que vamos haver momentos na nossa vida, irmãos, is that there will be moments in our lives que vamos estar assim, rodeados por vozes de todo o canto. That we will be in that situation where we're surrounded by voices from all sides. Talvez uma decisão que você precisa tomar. It may be a decision that you would need to make. Você ouve a voz dos pais, a voz do pastor, a voz do amigo, a voz do esposo. Is that maybe you hear your parents' voice, your pastor's voice, your friend's voice, maybe your husband's voice. Parece que tudo aquilo tem confundido você a um ponto onde você não consegue decidir, definir que voz você vai parar para ouvir. And it seems like maybe all of these things have confused you and you can't figure out which voice you want to stop and listen to. Eu entendi que da mesma forma que eu continuei caminhando na direção que eu precisava ir naquele parque. And what I understood was that in the same way that I kept walking towards where I was going in that park. Mesmo quando as vozes estavam me rodeando. Even when all the voices were surrounding me. Eu precisava continuar sabendo que eu tinha que chegar num determinado ponto. That I needed to continue moving forward, knowing that I was going to a specific place. Irmãos, quando nós paramos e quando nós oramos, when we stop, when precisamos ouvir a voz do Senhor. We need to hear the voice of God. E quando o Senhor falar, and when God speaks to us, precisamos seguir adiante. We need to follow ahead. Mesmo quando somos envolvidos por vozes de todos os lados. Even when we're surrounded by all sides by different voices. Porque a voz que mais importa é a voz do Senhor. Because the voice that matters most is the voice of God. Eu então tive naquela mesma tarde me aventurei a chamar um taxista e pedir para ir para um outro lugar. So that same afternoon I felt adventuresome and I called the taxi driver to take me to a different spot. Coloca para mim aquela foto do título do sermão. Ok, essa aí é um barquinho à vela
So in this picture, there's a little, it's a sailboat. Ali é o capitão do barco. And way up at the front is the captain. E esse é o rio Nilo. And that's the Nile River. Então eu falei, Senhor, eu preciso te ouvir. And so I said, God, I need to hear you. Ainda estou confuso com esse monte de I'm vozes. still confused with all this noise. Então aí eu consegui entrar no barquinho e sair para 1h30 de viagem. And so I was able to hop in this boat, and I went for an hour and a half, Só o capitão do barco e eu. where it was just me and the captain of this little boat. E aí eu falei, Senhor, eu parei, And so at that point, I stopped. I said, Lord, orei, I prayed, mas agora não vou orar mais. but now I'm not going to pray anymore. Não vou pedir mais. I'm not going to ask for anything Eu vou anymore. simplesmente parar para te ouvir. I'm simply going to stop to listen, to hear your voice. Irmãos, por 1h30 foi o exercício mais difícil que eu já fiz na minha vida. And for an hour and a half, it was the most difficult thing I've ever done in my life. Fiquei em silêncio I stayed in absolute silence por 1h30 esperando o Senhor falar. for an hour and a half, waiting for God to speak. Irmãos, às vezes a gente ora tanto Sometimes we pray so much, que porque não paramos de falar, and because we never stop talking, deixamos de ouvir a voz do Senhor. we miss out on hearing God's voice. Já tentou conversar com alguém que é só ele que fala? Have you ever tried talking to somebody where they're the only person who talks? Você até gostaria de falar alguma coisa, You might even want to get a word in edgewise, mas a outra pessoa simplesmente não para de falar. but the other person simply won't stop talking. Daí chega a hora de ir embora And then when it's time to leave, e você nem sequer pode expressar sua opinião. and you weren't even able to get in your opinion. Eu disse, Senhor, eu não vou mais pedir, não vou mais falar. And so I said, Lord, I'm not going to ask for anything anymore. I'm not going to talk. Pela próxima 1h30, Senhor, fale comigo, eu quero ouvir tua And voz. so for the next hour and a half, Lord, speak to me. I want to hear your voice. Hoje à noite, irmão, eu quero convidar você So tonight I want to invite you a parar, a orar e a se colocar numa posição para ouvir. to stop, to pray, but also to put yourself in a place where you can listen, Aquietar o seu coração. to quiet your heart, Buscar ao Senhor em oração e ouvir a sua doce voz. to seek the Lord in prayer, to hear His sweet voice. E eu gostaria que nós, por 2 minutos, And for 2 minutes, ficássemos em silêncio. I'd like for us to be in Não silence. sei quantos de nós praticamos a disciplina da solitude ou do silêncio, I don't know how many of us practice the discipline of solitude or silence, mas 2 minutos. but for 2 minutes, Eu gostaria que você falasse, Senhor, fala comigo. I'd like you to just say, God, speak to me. Eu não estou prometendo que Ele vai falar, And I'm not promising that He's going to say anything, mas eu estou te convidando a praticar estar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. but I'm inviting you to practice being still to hear the voice of God. Feche os seus olhos. So let's close our eyes.
Muito bem. Você possa parar, orar e se colocar num lugar em silêncio para ouvir a voz do Senhor. That you would be able to stop, to pray, and to put yourself in a position where you can hear the voice of God. Depois de 1h30, After an hour and a half, a gente voltou para a cidade novamente. we went back to the city. Eu fiquei pensando, Senhor, 1h30, acho que eu não ouvi foi nada, porque nada mudou para mim. And I was thinking, I said, Lord, after an hour and a half, I don't think I heard anything, or at least nothing changed for me. Todas as perguntas que eu tinha ainda eu tenho. All of the questions that I had, I still have. Nenhuma delas foi respondida. And none of those questions were answered. Eu entendi o Senhor falar assim, você ainda vai parar para me ouvir? And I heard God tell me this. He said, are you still going to stop to listen to me? Porque nós, muitas vezes, quando decidimos parar para ouvir, queremos que o Senhor fale no nosso tempo, dentro dos nossos termos. Because many times what happens is that when we do choose to stop and listen, we want God to speak to us during the time frame that we picked and on our terms. Eu que tinha music here. I have music here. Então, nós paramos e nos posicionamos no lugar para ouvir a voz do Senhor. And so we stop and we put ourselves in a place where we can hear the voice of God. Na outra manhã eu fui passar um tempo de devocional So the next morning, as I was having my devotions, e eu comecei a escrever sobre a minha experiência lá no rio Nilo, no barquinho, chama-se Feluca. I started to write a little bit about my experience on the Nile on that little boat called the Felucca. Irmãos, 17 coisas o Senhor falou. That's 2 minutes. 17 coisas que eu pude escrever, que eu entendi que o Senhor estava respondendo algumas perguntas. And as I started writing, I wrote down 17 things that I understood God to be answering regarding some of the questions I had. Tenho certeza que foi uma das experiências mais difíceis, mas mais gratificantes que eu experimentei com o Senhor nesses últimos meses. And I'm sure that it was one of those, the more difficult experiences, but more gratifying experiences that I've had with God in the last few months. Então, muito bem, nós paramos, desaceleramos, tiramos o pé do freio do acelerador. So we stop, we take our foot off the accelerator. Nós buscamos ao Senhor em oração. We seek the Lord in prayer. Nós nos colocamos numa posição em silêncio para ouvir sua voz. And we put ourselves in a place of silence, a place where we can hear His voice. O último passo, nós precisamos obedecer. And the final step then is that we need to obey. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. James 1:22-25 says, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they heard, but doing it, will be blessed in what they do. Se nós quisermos ter a nossa vida direcionada pelo Senhor, So if we want to have our lives guided by the Lord, nós devemos parar, orar, ouvir e obedecer. we need to stop, pray, listen, and obey. Muitas vezes nós paramos no ouvir. Many times we stop at the listen, Sabemos o que tem que ser feito, and we know what we need to do. mas ainda assim escolhemos não fazer. But regardless, we end up choosing not to do that. Tiago nos instrui a sermos praticantes e não apenas ouvintes da palavra. James instructs us to be doers and not just hearers of the word. E como resultado pela nossa obediência, And as a result of our obedience, seremos felizes naquilo que fizermos. we will then be blessed in what we do. Obediência, irmãos, vai exigir fé. Obedience will require faith. Lembram-se de Abraão. Remember
mandou sair da sua casa e ir para um lugar que ele mostraria. God told him to leave his home, leave his land, and go to a place that he would be shown. O Senhor não deu a Abraão todos os detalhes da viagem. God didn't give Abraham all of the details of the journey, Mas o Senhor falou. but God spoke to him. E Abraão obedeceu e exercitou a fé no Senhor. And Abraham obeyed and put his faith in the Lord. Quando o Senhor falar, você precisa obedecer, mesmo quando as coisas não fizerem sentido. When God speaks to you, you need to obey, even if things maybe don't make sense. Mesmo em meio às adversidades. Even in the midst of adversity. Mesmo quando você enfrentar oposição. Even when you face opposition. Porque o Deus que nós servimos não é limitado, irmãos, por situações. Because the God that we serve is not limited by Não é situations. limitado por circunstâncias. He's not limited by our circumstances, Pelas possibilidades. by the possibilities. Mas o Senhor que fala é o Deus que é poderoso, But the God who speaks to us is the God who is que powerful, governa sobre todas as who coisas, governs over all que things, pode agir em favor daqueles que nele esperam e confiam. He's the God who can act in favor of those who hope in Him and wait on Him. Quando obedecemos, When we obey, podemos saber que o Senhor pode fazer o sobrenatural e o impossível vierem a existir. when we obey, we know that God can make the supernatural, the impossible, come into being. Feche os seus olhos por um momento. Let's close our eyes for a Nós moment. já vamos encerrar. We'll be wrapping up shortly. Mas eu queria que você refletisse um pouco sobre a sua vida, as suas escolhas, esse ano que está se acabando, mas o ano que está por vir. I'd like you to reflect on your life, on the things maybe also in this year that's coming to an end, but also the things that are to come. Se você quiser ter a sua vida direcionada pelo Senhor, If you want to have your life guided by God, se quiser começar 2015 totalmente rendido à sua vontade, if you want to start off 2015 completely surrendered to His will, pise no freio, step on the brakes. desacelere essa correria da sua vida, Slow down, decelerate the busyness that is your life. intensidade da sua vida. Slow down the intensity. Pare por um momento. Stop for a moment. Pare e reavalie as suas prioridades. Stop and reevaluate your priorities. Pare e olhe ao seu redor. Stop and look around you. Sua família, seus amigos. Your family, your friends. Será que as escolhas que você tem feito são as melhores escolhas possíveis? Have the choices you made, have they been the best possible choices? Ou será que a vida chegou a um determinado ponto que nem escolha mais você pode fazer, porque você simplesmente está deixando a vida te levar? Or perhaps has life gotten to a point where you can't even make choices anymore because you're just letting life lead you along? Pare So stop por um momento. for a moment. Busque ao Senhor em oração. Seek the Lord in prayer. Invista tempo na presença de Deus. Invest time in God's presence. Irmãos, ore e jejue. Pray, fast. Peça ao Senhor que te traga direção e paz e que acalme o seu coração. Ask the Lord to give you direction, to bring you peace, to quiet your heart. Depois fique em silêncio, irmãos, e deixe o Senhor falar. And after that, remain in silence and allow God to speak. Procure uma maneira, desenvolva o hábito de estar em silêncio na presença do Senhor para ouvir sua voz. Figure out a way and develop the habit of being in silence in God's presence to hear His voice.
Depois que o Senhor falar, irmãos, And after the Lord speaks to you, esteja disposto a obedecer. be willing to obey. Escolha obedecer, Choose to obey. porque o Senhor quer falar com você. Because the Lord wants to speak to you. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Lord, we would ask that you teach us to count our days. Que o Senhor nos faça sábios Give us wisdom, Lord. para fazer escolhas certas. Wisdom to make the right choices. Nos ajude, Senhor, a escolher desacelerar e parar. Help us, Lord, to choose to slow down, to stop. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a prática de oração. Help us, Lord, to develop the habit of prayer. Depois de orarmos, Senhor, queremos estar em silêncio para deixar o Senhor falar. And after praying, Lord, we want to remain in silence to allow you to speak to us. Muitas vezes temos falado demais e ouvido de menos. So many times we've spoken too much and listened too little. Nos dá ousadia para obedecer, Senhor. Lord, give us the boldness to then obey. Mesmo quando não soubermos nem por onde começar. Even, Lord, if we don't even know where to start, Aumenta a nossa fé. increase our faith. Fé para confiar no Deus que tudo pode. Faith to trust in the God that can do all things. Senhor, continue a falar com cada um de nós durante essa semana. Lord, continue speaking to each one of us throughout the course Que of this possamos week. nos lembrar da Tua palavra. And that you would remind us of your word. Que a primeira oportunidade que tivermos para tomar uma decisão, That at the first opportunity that we have to make a o decision, Senhor nos lembre de que precisamos parar, orar, ouvir e obedecer. that you would remind us of the need to stop, pray, listen, and obey. Em nome de